do versículo 11 ao versículo 18. O texto nos diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Com o rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós lemos a tua palavra e parte dela nos foi exposta no domingo passado. Mas entendemos que este salmo ainda tem muito a nos ensinar. Nós pedimos que nesse momento o Senhor abra os nossos ouvidos e nos faça compreender, Senhor, a tua palavra, que é bela, perfeita e que restaura a nossa alma. Esta palavra que é suficiente, inerrante, é completa, para nos ensinar sobre a salvação e também para nos trazer um viver piedoso. Abençoa-nos nessa manhã tão agradável, Senhor, chuvosa, para que tenhamos também a alegria, não apenas de contemplar a criação, mas também, Senhor, de contemplar os teus mandamentos. Fala ao nosso coração, como assim o Senhor promete, nutrir as tuas ovelhas com o melhor que o Senhor produz. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Temos diante de nós um salmo anônimo que tudo indica ter sido escrito por Salomão, como assim nós vimos na semana passada. E talvez há um entendimento de que Salomão tinha escrito este texto, Salomão, o sábio rei, porque ele utiliza as mesmas palavras na consagração do templo, quando inaugura um lugar para que Deus seja adorado. E como nós vimos no último domingo, essa declaração de Salomão e esta declaração que se encontra no Salmo 132 é de fato um hino de confiança em Deus. É um hino de confiança nas promessas que o Senhor dá ao seu povo. De maneira que enquanto os israelitas, os peregrinos do Senhor, se dirigiam a Jerusalém diante dos diversos perigos, nós bem sabemos, os perigos de serem assaltados, de serem afetados por feras, das intempéries do tempo, é justamente nesta condição de dificuldade em sua trajetória, em sua jornada, que eles são lembrados de que há um Deus, de que há promessas sobre suas vidas, e eles deveriam mais uma vez entregar o seu coração, empregar as suas energias e trazer à sua própria mente as promessas de Deus, para que eles tivessem em seu coração não a incredulidade, mas sim a confiança em Deus. E é interessante porque, biblicamente, a nossa confiança em Deus ela está alicerçada nas alianças que Deus faz conosco. Observe que este salmo, o salmo de número 132, nós temos no versículo 2 a aliança de Davi para com Deus.
De modo que, em primeiro lugar, os israelitas estão aqui baseados, estão alicerçados na promessa de um homem de Deus para com o seu Senhor. E eles estão, em primeiro lugar, dizendo: Senhor, lembra de nós porque fizeste uma aliança com Davi. Mas eles não ficam apenas nessa aliança, porque há uma aliança ainda maior. É a aliança do próprio Deus com Davi. É por isso que no versículo 11, na segunda parte do Salmo 132, nós temos agora os israelitas lembrando ao seu próprio coração de que Deus fizera uma aliança com Davi. Então, na primeira parte deste salmo, nós temos Davi fazendo uma aliança para com Deus, e na segunda parte deste salmo, nós temos Deus fazendo uma aliança para com Davi. De maneira, irmãos, que o foco deste capítulo é a promessa de Deus com base na sua aliança. E qual é a promessa de Deus no Salmo 132? Nós vimos que a promessa de Davi seria unificar a adoração em Israel, era trazer o povo para adorar em um só lugar, era construir para Deus um lugar de culto. Essa era a promessa de Davi para com Deus. Mas qual era a promessa de Deus para com Davi? A promessa de Deus para com Davi consistia em manter o seu trono. O seu trono não teria fim. Os seus descendentes continuariam reinando. E é justamente com base nessa promessa de Deus abençoar a nação por meio de um bom governo, por meio da perpetuidade do trono de Davi, que os israelitas estão, mais uma vez, no momento de adversidade, clamando a Deus e argumentando com base na aliança. Se Deus fez uma aliança de preservar o governo do seu povo, se Deus fez uma aliança de preservar a adoração das suas ovelhas, certamente Ele o cumprirá. E diante disso, eu gostaria que nós meditássemos no seguinte tema desta manhã: a fidelidade de Deus para com o seu povo. Nós víssemos nessa parte final como os israelitas lembram da promessa de Deus e como esta promessa trouxe a Israel vitalidade, alegria e preservação. Do versículo 11 ao versículo 14, nós temos a nossa primeira parte, nos mostrando então qual é a aliança que Deus faz com Davi. Observe que o texto nos diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então observe que os primeiros versículos que nós lemos, eles se concentram neste voto que Deus faz com Davi, nesta aliança. E Deus faz uma aliança e traz aqui algumas características para com Davi. A aliança que Deus faz com Davi promete então com que o seu nome ele seja grande, ele seja perpetuado. Também nos mostra uma condição de descanso, de repouso. Mas acima de tudo, esta aliança traz a ideia de um reino perpétuo, de um trono que não ruirá. O texto nos fala sobre a condição de termos aqui a nação de Israel sendo sempre bem governada por um rei escolhido pelo Senhor. Então o entendimento aqui deste voto é que Deus iria preservar o rei da linhagem de Davi. E o contexto desse juramento está em 2 Samuel, no capítulo 7. Observe então que Davi tinha um grande desejo de construir um templo para que Deus fosse adorado. E esse grande desejo de Davi não foi realizado, porque Deus o impediu. O máximo que Davi pôde fazer foi levar a arca da aliança para um lugar em que o povo pudesse adorar a Deus em Sião, como nós vimos na semana passada. Mas no momento em que Deus impede Davi de construir um templo, Deus ao mesmo tempo traz um voto a ele. Deus promete que o seu filho continuaria no trono. Mas aqui nós temos um problema com esta promessa.
E qual é o problema? Observe que no versículo 12, essa aliança, ou este voto, tem uma condicionante. Eu cumprirei a minha aliança de manter um descendente seu no trono, se esse descendente for leal ao Senhor. Porque toda aliança, biblicamente, tem uma condição. A aliança é um juramento, e esse juramento ele pode ser quebrado. De modo que, se alguém não cumprir os trâmites, se alguém não cumprir, na verdade, as cláusulas desse contrato, ele pode ser quebrado. E Deus está dizendo a Davi: o seu descendente permanecerá no trono, desde que ele seja fiel, leal à minha palavra. E qual foi o descendente de Davi que ascendeu o trono? Salomão. E Salomão manteve essa promessa? Absolutamente não. No final do seu reinado, ele se envolveu com vários ídolos. Ele construiu diversos ídolos e adorou a deuses falsos. Então esta aliança ela não poderia se manter de pé, tendo em vista que Salomão quebrou a sua parte no voto, no juramento, que deveria executar diante de Deus. O seu filho Roboão perdeu metade do seu trono. O reino do norte se envolveu com idolatria e foi subjugado pela Síria. O reino do sul se envolveu com idolatria mais tarde, porque ainda teve com os líderes, mas foi subjugado pela Babilônia. Será que Deus não cumpriria a sua promessa? Os descendentes de Davi falharam. Mas há algo importante aqui para nós, irmãos. É que quando Deus dá esta aliança, quando Deus faz este voto, Ele está pensando necessariamente ou unicamente em um descendente. E esse descendente não é Salomão, esse descendente não é Roboão, esse descendente não é nenhum outro rei, senão Jesus Cristo. Porque observe que a Bíblia nos fala que Cristo é este descendente, é este rei que cumpriu a aliança. Se nós abrirmos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 32, nós vamos ver Lucas dizendo o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Os israelitas sabiam que Salomão havia falhado. Eles sabiam que eles haviam falhado para com o Senhor e que foram entregues ao exílio. Mas eles estão agora, irmãos, alicerçados na aliança, porque eles confiam no Redentor. Deus haverá de suscitar um Salvador, e este estará no trono de Davi e perfeitamente cumprirá esta condição. Porque nós podemos então, irmãos, manter a nossa esperança. Não é por causa de um governador humano, não é por causa das nossas obras, não é por causa da nossa obediência. O que mantém de pé as promessas de Deus, o que mantém de pé as promessas de Deus é o próprio Jesus Cristo, cumprindo perfeitamente todas as cláusulas desse juramento e trazendo a nós a condição de redenção. Os israelitas, eles se apegam nessa verdade. Nós não conseguimos cumprir aquilo que foi estabelecido nesse juramento, mas Deus cumpre por nós. E esta é a grande beleza do Evangelho. O próprio Deus que estabelece as cláusulas do juramento é o próprio Deus que cumpre o juramento no nosso lugar. Se nós dependêssemos de Salomão ou de qualquer outro governador, nós não haveríamos de ter esperança nas promessas de Deus. Deus dá as promessas, Deus institui uma aliança e Deus cumpre pelo seu povo. E isso é tão verdade, irmãos, que no versículo 13 e 14, o salmista vai dizer a nós, no Salmo 132, observe na sua Bíblia: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. E a estrutura aqui da poesia hebraica, no versículo 13 e 14, ela é interessante.
porque há aqui uma série de repetições. Deus escolheu Sião para repousar. Deus escolheu Sião para habitar. Então o salmista está trazendo uma estrutura de repetição para nos dar a certeza do cumprimento da promessa. E é interessante porque muitas vezes nós falamos dos crentes do passado. Nós dizemos, se nós estivéssemos no lugar desses crentes, vendo os milagres de Deus, nós não seríamos céticos, tão céticos como eles foram. Só que aqui, irmãos, há um fator interessante. Eles estão confiando num Redentor. Eles estão confiando num governo perfeito. Eles estão confiando em alguém que vai cumprir uma promessa sem vê-lo. Nós já temos o sacrifício de Cristo. Eles ainda não tinham. E eles estão declarando, o Senhor escolheu Sião, o Senhor escolheu habitar entre nós, e Ele fará isso. Em outras palavras, nós estamos declarando que o Deus que prometeu, Ele fará. Isso é especial para esses israelitas. Eles se dirigem a Jerusalém diante dos perigos. Eles não sabem se chegarão no seu destino, mas eles sabem que o seu Deus cumprirá a sua promessa. E isso deve ser uma verdade também em nosso coração. Nós não sabemos quais os caminhos que o Senhor nos levará, mas sabemos que chegaremos no destino que Ele prometeu. Essa é a verdade do Evangelho. E para deixar o coração daqueles israelitas pulsando de alegria diante dessa promessa, o salmista agora do versículo 15 ao versículo 18, ele se ocupa em nos trazer os benefícios dessas promessas de Deus. Do versículo 15 ao versículo 18, o salmista nos diz assim: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Observe que na primeira parte deste salmo, nós temos aqui os israelitas trazendo à memória as promessas de Deus. Não trazendo à memória para que Deus se lembre deles, mas para que eles não caiam em incredulidade. E essa é a grande razão de trazermos as promessas de Deus à nossa mente, para não sermos céticos quanto ao seu cuidado. Mas nessa segunda parte, eles estão agora lembrando dos benefícios desta promessa. O que Deus traria ao seu povo com o voto de perpetuar o seu reinado? O que é que o povo de Deus teria como benefício desta aliança que Deus fez com eles? O primeiro benefício aqui descrito a nós, observe aqui no texto, é que Deus preservará os pobres. Está no versículo 15. E a Bíblia sempre nos diz que Deus é um governante generoso. É um governante que preza pelo seu povo, que preza pelo bem das suas ovelhas. Nós lemos aqui nesta manhã o Salmo de número 23. Um salmo que nos fala sobre o cuidado de Deus sobre o seu povo. Que nos fala sobre o ungido do Senhor. E quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos claramente como o nosso Senhor é um Deus generoso. A criação é um relato esplêndido do coração bondoso de Deus. Porque Deus cria uma realidade que não existia, mesmo sem precisar dela, e dá ao homem uma variedade de alimentos. Mas não só a criação é um bom relato da generosidade de Deus. Porque nós poderíamos voltar os nossos olhos para o relato do povo de Deus no deserto. Porque pensar em fartura, quando se está num jardim, num paraíso, é muito fácil. Mas se pensar em fartura, em abundância, quando se está no deserto, é muito mais difícil.
Mas nos relata as Escrituras que as sandálias não se desgastaram, que as roupas não envelheceram, que Deus providenciou maná, codornizes e saciou a sede do seu povo no deserto. De maneira, irmãos, que uma das promessas de Deus é alimentar o seu rebanho. Mas quando nós ouvimos uma pregação em que está se falando que Deus é aquele que preza, que preserva os pobres, os que precisam de alimento, nós podemos muitas vezes caminhar por um caminho de um Deus assistencialista, socialista. E este não é o pensamento das Escrituras. A Bíblia não está colocando a nossa necessidade como o ponto mais alto do Evangelho. Mas a Bíblia coloca a nossa condição de miséria espiritual como muito mais grave do que a nossa miséria física. Porque todas as coisas que nós sofremos são provenientes da nossa condição de inimizade contra Deus. O homem sofre por causa do seu próprio pecado. E é interessante nós percebermos que há um tipo de fome que Cristo prometeu saciar, que é muito mais importante do que a fome do estômago. Porque Cristo no Sermão do Monte nos fala sobre aqueles que são pobres de espírito, sobre aqueles que não têm nada a oferecer em relação à sua alma, sobre aqueles que são miseráveis, pecadores e que não têm nenhum mérito, e que para serem salvos precisam se apoiar no mérito de alguém perfeito. Porque o próprio Cristo, quando tentado, disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esta é a grande promessa que nós temos no Evangelho. Deus não veio a esta terra, irmãos, simplesmente para multiplicar pães e peixes. Deus veio a essa terra para glorificar o seu nome, sendo o Senhor da salvação. É importante socorrermos aqueles que tanto precisam, mas é muito mais importante falarmos de um Salvador a um homem caído. E esta é uma promessa que nós temos em relação ao povo de Deus. Deus nos saciará no que diz respeito às coisas dessa vida, mas Deus nos saciará muito mais da salvação. Mas percorrendo o texto, observe que no versículo 16, nós temos aqui ainda um outro benefício dessa promessa. E este outro benefício da promessa que Deus nos dá diz respeito à integridade do seu povo. Porque no versículo 16, nós temos aqui uma repetição do versículo 9. Observe que no versículo 9 o texto nos fala sobre sacerdotes puros e sobre a alegria do povo de Deus. De maneira que o versículo 9 nos traz o versículo 16 nos traz uma repetição do versículo 9. E se há uma repetição no texto, é porque este é um elemento importante. Porque o Deus que sacia o seu povo de salvação é o Deus que traz integridade aos seus sacerdotes. Lembrando que os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis pela adoração e pelos sacrifícios realizados no templo. De maneira que se nós temos, então, a religião estabelecida e uma religião pura, nós temos a alegria do povo. Deus nos apresenta, então, irmãos, que a esfera religiosa ela é importante. E quando há integridade no meio do seu povo, quando a justiça de Deus está entre nós, certamente o nosso coração se regozija por ver a justiça do nosso Senhor. E qual é o benefício que Deus está prometendo aqui a Israel? É restaurar a verdadeira religião. Porque todos nós temos a semente da religião no nosso coração. Nós nascemos inclinados para a religião. Todos nós somos seres religiosos.
Mas a grande questão é que o pecado afetou a nossa mente, de modo que nós não conseguimos encontrar o Salvador. Mas Deus decidiu purificar a nossa mente, para que pudéssemos ver o Cristo, o Redentor, e por meio da sua justiça, a verdadeira moralidade, a verdadeira pureza, pudesse vir ao nosso coração, para que encontrássemos então a alegria de sermos puros como é o nosso Senhor. E diariamente Ele tem resgatado em nós a sua imagem, para que possamos então glorificá-lo e sermos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos outro benefício sendo descrito a nós, no versículo 17 e versículo 18. No versículo 17 e versículo 18, o autor, o salmista, ele vai se concentrar neste último benefício. Ele diz: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Nós temos aqui algo importante sendo prometido ao povo de Deus, que é a presença do próprio Deus. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. E essa expressão lâmpada nos remete a Levítico, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4. Porque a lâmpada no tabernáculo ela precisava ficar acesa continuamente. E a lâmpada acesa continuamente era uma representação da presença de Deus com o seu povo. Era um modo, era um símbolo em que Deus escolheu para que os israelitas soubessem que Deus jamais se apartaria do seu povo. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque um Deus presente é sinônimo de promessa cumprida. Observe o que acontece, por exemplo, com os discípulos. Quando Cristo morre, quando ele é levado à crucificação, os discípulos, eles ficam tristes, agoniados, sem esperança. Porque a crucificação de Cristo, no entendimento dos discípulos, era o fim da religião cristã. Não haveria mais a condição de experimentar a presença de Deus. Mas a Bíblia nos traz a verdade de que nem mesmo a morte foi capaz de separar Cristo do seu povo. E neste simbolismo, o salmista quer que nós entendamos a mesma verdade. Esse Deus, a nossa verdadeira luz, jamais se apartará do seu povo. E é por isso que nós temos aqui a expressão ungido. E a palavra ungido, que é muitas vezes mal empregada no meio cristão, é uma palavra que diz respeito a alguém que é separado para uma missão. E aqui, mais uma vez, há uma referência a Cristo. Cristo é o ungido de Deus. É aquele que foi separado antes da fundação do mundo, para estar conosco, para estar com o seu povo, para redimir as suas ovelhas, a fim de que experimentemos a sua presença pelos séculos dos séculos. Nós temos uma promessa feita a Davi: o seu descendente reinará perpetuamente. Nós temos este salmo falando que nem mesmo os adversários impediriam esse rei de reinar. Eles seriam cobertos de vexame. E quando a Bíblia nos fala sobre o relato da crucificação, nós sabemos que os inimigos da cruz foram cobertos de vexame. Porque Cristo escarneceu dos poderes deste mundo. Porque Ele escarneceu dos poderes espirituais, nos mostrando com a sua vitória de que está acima de tudo e todos, nos apresentando a condição de que nem mesmo as hostes dos inimigos de Deus poderia então abatê-lo. Deus cobriu os seus inimigos de vexame para mostrar quão glorioso é o seu reino. E esta é a promessa dada a Davi, é a promessa dada ao seu povo,
e é a promessa que está sobre nós ainda hoje. Um Deus que alimenta o seu rebanho, um Deus que preserva o seu povo, um Deus que está presente com as suas ovelhas, cujo seu trono jamais terá fim. Nos lembrando as palavras do profeta Isaías, no capítulo 9, que a criança que haveria de nascer teria um cetro em suas mãos e reinaria, e o seu trono não teria fim. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, de acordo com o que nós ouvimos nessa manhã. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer é que Deus continua sendo o mesmo. E esta é uma frase que se tornou um jargão entre nós. Nós gostamos de utilizar especialmente quando nós estamos passando por algum tipo de aflição. Certamente nós entendemos que as nações mudam, que os governos mudam, que as estações mudam, que as circunstâncias mudam, mas que Deus não muda. Mas o quanto esta verdade, ela surte efeito em nosso coração quando nós passamos por alguma aflição. Se Deus permanece o mesmo, por que nós desconfiamos muitas vezes daquilo que Ele pode fazer e descredibilizamos em muitas situações as suas promessas? Deus permanece o mesmo em seu caráter, em sua força, em sua santidade, e aquilo que Ele prometeu, Ele certamente o cumprirá. Quando abrimos a nossa boca, irmãos, para dizermos Deus permanece mesmo, que tenhamos certamente a convicção daquilo que nós estamos falando. Nós não temos o que temer. Certamente, quando nós olhamos as adversidades, nós vemos a dureza de sermos finitos, de sermos frágeis, de sermos pequenos, mas encontramos um Deus grandioso, que continua dominando tudo pelo poder da sua palavra. Se temos andado ansiosos, se temos andado temerosos quanto ao nosso futuro, devemos sempre lembrar que Deus permanece o mesmo. E é justamente isso que os peregrinos estão fazendo, se dirigindo a Jerusalém. Os perigos estarão lá, mas nós temos um Deus que prometeu estar conosco. Se Deus dobrou o coração de Faraó, se Ele usou um rei ímpio como Ciro para libertar o seu povo do exílio, se Ele venceu a morte, certamente não há nenhum adversário que nós devemos temer. Segunda aplicação que nós devemos fazer no nosso coração é que a fé deve estar alicerçada somente em Deus. E certamente essa pandemia ela veio para mostrar que nem sempre a nossa confiança está em Deus. E certamente esse foi um dos momentos mais críticos que muitos enfrentaram, porque nós tememos realmente a nossa vida. Mas nós devemos acreditar, como nos diz as Escrituras, que nós morremos ou vivemos, se Deus quiser. Que nós adoecemos ou ficamos com saúde, se Deus quiser. Porque se Deus domina todas as coisas, certamente Ele domina todos os eventos ordinários e secundários da nossa vida. Porque todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Mas nós ficamos com medo de morrer. E a sensação é que nós podemos morrer antes do tempo, por causa de uma enfermidade. Mas nada acontece sem a permissão do Senhor. Ora, até mesmo o próprio Satanás, para tentar a Jó, precisou da autorização de Deus. Deus controla todas as coisas. De maneira, irmãos, que nós não devemos temer a morte. Sim, este é um sentimento humano, mas devemos enfrentar com bravura, devemos enfrentar com destemor, porque há um Deus que prometeu que até mesmo a morte seria subjugada, para que nós pudéssemos louvar o seu nome. Não confiemos nos instrumentos que estão à nossa volta. Os protocolos não podem nos livrar da morte, se este foi o dia que Deus determinou. Não estou dizendo que você deve ser irresponsável. Certamente não. A Bíblia nos diz que nós devemos glorificar a Deus, e isso implica em sermos responsáveis com a nossa vida. Mas certamente, irmãos,
A nossa confiança não está no medicamento, nem nas máscaras, nem nos protocolos sanitários. A nossa confiança está em Deus, o Senhor. Se Deus é tão grande como pregamos, se Ele é tão soberano como acreditamos, por que deveríamos temer o que pode nos fazer aquilo que é mortal? Terceira e última aplicação: devemos usar a oração e a pregação para medicar o nosso coração contra a incredulidade. Quão rápido, irmãos, nós saímos da confiança em Deus para a descrença. E muitas vezes nós nem precisamos de uma grande provação. Pequenas coisas fazem com que o nosso coração trema diante dos problemas e não diante de Deus. Mas nós temos duas ferramentas preciosas que os salmistas utilizaram, que os peregrinos estão aqui utilizando. Eles estão orando diante do Senhor, porque há uma inclinação natural em nosso coração para descredibilizarmos a palavra de Deus, para desconfiarmos das suas promessas. Mas observe que eles usam esses dois instrumentos como medicação ao seu coração. E o primeiro medicamento é a oração. Eles estão expondo a sua alma diante de Deus. Eles estão expondo a sua fragilidade diante de Deus. Senhor, nós não podemos, mas há uma promessa de preservação, por isso cumpre ao Senhor. E a oração, ela não deve ser usada na perspectiva de que nós temos poder para mudar alguma coisa, porque nós não temos. A oração serve para mudar o nosso coração e não para mudar o Senhor. Para mudar o nosso coração na perspectiva de dependermos de Deus. Porque a nossa inclinação é para sermos autossuficientes. E é justamente esse nosso desejo da autossuficiência que nos leva à incredulidade, como levou o nosso primeiro pai Adão. Mas a oração ela deve ser utilizada para extrair do nosso coração a podridão da desconfiança. E chorarmos diante de Deus: Senhor, nós não conseguimos, se o Senhor não fizer por nós. Mas há um outro instrumento aqui sendo realizado, ou sendo executado pelo povo de Deus, que é a pregação ao nosso próprio coração, que nós fazemos tão pouco. Porque nos momentos de aflição, nós precisamos medicar a nossa alma com a palavra e pregar a nós mesmos, e lembrar as promessas de Deus. E dizer: Senhor, me faz lembrar do que prometeste a nós. E quantas promessas há na Bíblia, irmãos? Diversas. Desde a preservação dos nossos filhos, até a promessa de um novo lugar de descanso. E Deus já deu provas suficientes na história de que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nós precisamos pregar a nós esses momentos adversos, trazer ao nosso coração o que nos dá esperança. E o que pode nos dar esperança, senão a palavra de Deus? Não confiemos em príncipes, nem nos filhos dos homens, diz o salmista. Neles não há salvação. Nossa confiança, nossa esperança está no Senhor. E o Salmo 132 é um hino de confiança, dizendo: Senhor, fizeste conosco uma aliança, cumpre-a, nós esperamos em Ti. Que Deus nos ajude, irmãos, a preservar o nosso coração na Sua palavra, para que a desconfiança não seja a nossa realidade, que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa confiança seja plena nele, e que quando a nossa alma gritar, dizendo: não há salvação, não há esperança, não há como ir adiante, nos apeguemos no Senhor, oremos a Ele, para expor a nossa alma e dizer: nós dependemos do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo a Ele graça
para que continuemos firmes na sua palavra, sabendo que o trono do Senhor é inabalável e que as suas promessas são sempre cumpridas. Ó Deus, nós somos gratos porque a tua palavra foi pregada nessa manhã, nos mostrando a condição dos israelitas, quando conscientes da sua fragilidade, não perderam tempo e expressaram a sua confiança no Senhor. Somos conscientes também, Senhor, da nossa fraqueza, da nossa incredulidade, da nossa pouca fé. Somos conscientes, ó Deus, que até mesmo as situações mais simples da vida são capazes de fazer o nosso coração estremecer. Doenças, desempregos, crises financeiras, problemas de relacionamento, dificuldade com os filhos e tantas outras coisas. A lista, Senhor, é extensa. Porque somos tão frágeis que qualquer coisa que enfrentemos mostra, ó Deus, de uma forma tão clara que nós somos pó. Mas há um Deus vivo, verdadeiro, santo, perfeito, que não se abala. Há um Deus que rege as nações com o seu braço forte, que cria o mundo com as suas palavras e que vence a morte por meio da vida. E assim, Senhor, desejamos confiar em Ti. Pedimos que o Senhor arranque do nosso coração a desconfiança, que nos ajude, ó Deus, a sermos cada vez mais conscientes do Teu poder, assim como somos conscientes da nossa fraqueza. Para que diariamente, ó Deus, quando vier o abatimento, quando vier, ó Deus, a tristeza, possamos nos apegar ao Senhor. E sermos mais uma vez motivados e encorajados a nos mantermos nessa batalha, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, porque sem ela nós nada podemos fazer. Nós choramos agradecidos e certos de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.